Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Comigo de novo tá o meu parceiro Rê Guerra. Fala galera. Mais conhecido como Zamires, Osiris, Cosiris, Nerras. É isso aí. Então galera, hoje a gente vai dar o início a mais uma série aqui do canal, né? A gente já tem a série dos times do futuro da NBA. Se você ainda não viu os vídeos, confira aí. E hoje a gente vai dar início a série também voltada para a NBA, dos melhores jogadores da NBA da história em cada posição. E hoje, como todo bom time começa por um bom armador, uma boa lista começa pelos melhores armadores. Nós vamos começar falando quem a gente acha que são os 5 melhores armadores da história da NBA. Eu fiz a minha lista, o Rê fez a lista dele, e a gente vai começar do quinto para o primeiro. A gente não sabe ainda qual é a lista de cada um, tem mais ou menos uma ideia, né? É óbvio que o Tony Parker tem que estar presente nas duas listas, por exemplo. Ah, sim. Mas a gente vai ver se as posições forem iguais, se os 5 jogadores são os mesmos, e depois, no final do vídeo, a gente faz as menções honrosas, né? Quem são os jogadores que a gente acredita que poderiam fazer parte dessa lista, mas como o mundo não é perfeito, infelizmente tem só 5 vagas nessa nossa lista seleta, e tivemos que deixar alguns grandes nomes de fora desse nosso top 5. Eu, particularmente, senti algumas dores ao fazer essa lista, mas faz parte, né? Rê, quer dar início aí? Quem que é o teu número 5 nessa lista de melhores armadores da história da melhor liga de basquete do mundo? Vamos lá, então. Meu número 5 é o cara que é o líder de assistências da história, líder de roubadas de bola da história, o famoso John Stockton. Cara que jogou pelo Utah Jazz, né? A carreira inteira, aliás. Compunha aquele time com o Karl Malone. Time sensacional, que só não ganhou o título porque o Jordan estava lá para parar eles. Exato. O Houston Rockets também atrapalhou um pouquinho. Mas um time incrível. O Karl Malone ainda é um dos maiores pontuadores da história. E o John Stockton continua com esses recordes de assistência e roubadas de bola. John Stockton era o típico armador, ele voltado a assistências e a distribuir a bola, mas ao mesmo tempo, já numa época em que não se utilizava muito arremesso de 3, ele teve uma média de 38,4 na carreira dele, é sensacional, distribuía a bola como ninguém, não era fraco na defesa, aliás, compôs 5 times defensivos da NBA, e era um jogador completo. Não tem muito o que falar de mal dele. A única marca aí negativa no currículo do John Stockton é que ele nunca ganhou um título. Se é que podemos falar que isso é uma marca negativa, né? Afinal de contas, basquete não é esporte individual. Mas não deixa de ser... Óbvio, né? Negativo talvez seja um termo muito pesado, mas... não deixa de ser algo que na hora da comparação talvez faça ele ficar abaixo de outros jogadores, né? Com certeza faz diferença. No mínimo para desempatar faz diferença. Exato. Ele não é o meu número 5. Que bom, começamos discordando não, né? Mas começamos divergindo nas nossas listas. O meu número 5 é um cara que talvez seja o primeiro grande atleta da NBA, fisicamente falando, né? Um cara que se destacava muito pelo seu físico, pela sua atleticidade. E além, é claro, da sua técnica incrível. É o Big O, o Mr. Triple Double, Oscar Robertson, né? Pra quem não conhece muito a história do Oscar Robertson, eu acho que a melhor comparação que dá pra fazer, obviamente, com a NBA atual, é com o Russell Westbrook, né? O Russell Westbrook foi o primeiro jogador a conseguir terminar uma temporada com médias de triplo-duplo em três aspectos do jogo, né? Pontos, assistências e rebotes, desde o Oscar Robertson, né? O Oscar Robertson tinha sido o primeiro jogador a fazer isso, até então o único, e o Russell Westbrook conseguiu igualar essa marca incrível. Mas por que o Oscar Robertson é meu 5º lugar e por que ele está nessa lista? Bom, ele, além de ter esses números espetaculares, né? Ele jogou na década de 60 e também no começo da década de 70 na NBA, né? Na década de 60 a liga era ainda bem menor, tinha a NBA e a ABA, que era a Associação de Basquete Americanas, eram divididas. O Oscar Robertson jogava pelo Cincinnati Royals na NBA. E ele liderou a NBA em assistências por 7 vezes enquanto ele defendia a camiseta dos Royals. Também chegou a ser o cestinha da temporada de 67 e 68.
Então, ele conseguia essas médias incríveis de triplo-duplo, né? Ele terminou com média de triplo-duplo na temporada de 61 e 62, onde ele teve 30,8 pontos por jogo, 12,5 rebotes e 11,4 assistências. E ele também foi o MVP na temporada de 63 e 64. 2 anos depois de conseguir esses números incríveis. Individualmente ele já era fantástico, mas na temporada de 71 e 72, quando ele se mudou para o 70-71, perdão, quando ele se mudou para Milwaukee e foi jogar no Milwaukee Bucks, ele se juntou a ninguém mais, ninguém menos que Kareem Abdul-Jabbar e conseguiu conquistar o título da NBA, o único título de Milwaukee. Por isso, ele é meu quinto lugar nessa lista, por ser um jogador espetacular nas estatísticas, individualmente falando, e também por ter conquistado um título e conquistado grandes resultados na NBA. É justo. Não é uma má escolha. Seguimos em frente, então? Seguimos em frente. Bom, eu vou dar continuidade aqui. O meu quarto lugar é o seu quinto lugar. É justo. O John Stockton acabou ficando em quarto lugar para mim, na frente do Big O. Como eu falei, é muito difícil, né, a gente fazer uma lista com tantos jogadores sensacionais, mas para mim o John Stockton é o melhor armador, se assim podemos dizer, da história da NBA, né? O Rei já falou todas as conquistas individuais dele, né? Ele é o jogador que mais deu assistências na história da NBA, né? Somando o total de assistências, ele tem 15.806 assistências, praticamente 3.000, quase 4.000 assistências a mais do que o segundo colocado dessa lista, que é o Jason Kidd. Ou seja, acho que dá pra dizer isso, né, com propriedade, ninguém passava a bola melhor que o John Stockton na NBA. E também, como o Rei bem falou, né, não tem um título, porque teve pelo seu caminho ninguém mais, ninguém menos que o melhor jogador da história, Michael Jordan, mas John Stockton marcou história e fez história pelo seu estilo de jogo, pela sua tranquilidade, pela sua cadência, e como ele conseguia, provavelmente melhor do que qualquer um, melhorar os seus companheiros de time. Por isso ele é o meu quarto lugar na lista de os 5 melhores armadores da história da NBA. Isso, e só para complementar até uma coisa que eu tinha deixado de fora na hora que eu mencionei aqui o John Stockton, ele teve uma média na carreira de 3,45 assistências por roubada de bola, é incrível, é de longe uma das melhores da história, só fica atrás aí do Chris Paul, grande armador também. Com certeza. Mas o meu quarto lugar é o conhecido como Zeke, Isaiah Thomas. Grande armador do Bad Boy Pistons, jogou em Detroit a carreira inteira também, foi 2 vezes campeão da NBA, foi selecionado para o time dos melhores rookies, foi MVP das finais, liderou a NBA em assistências na temporada de 84-85, é um dos melhores, ainda hoje é um dos melhores dribladores da história, é impressionante ver o que ele fazia com a bola, driblando ela, era covardia até com os defensores várias vezes, e ele na lista de várias pessoas ele estaria mais na frente até. Na minha lista, o motivo dele ter ficado um pouco mais para trás é porque a característica mais marcante do Bad Boy Pistons era a defesa, né? Eles não eram um time que jogava ao redor de uma estrela, era um time que jogava no coletivo e eles contavam com gente como Joe Dumars e até o próprio Dennis Rodman, que depois foi se juntar ao Jordan lá no Bulls, um dos melhores defensores da história, com certeza. E eles contavam com esse jogo bastante físico, basicamente eles desciam a porrada em quem entrava no garrafão. Desciam a porrada mesmo. Exatamente, eles não permitiam penetração, é um time muito divertido e sensacional, mas até por causa disso, ele era o defensor mais fraco desse time, né? Aquela estatística avançada, né, de métrica, aquele defensive box plus minus, ele registrou várias temporadas no negativo, né? Querendo dizer que basicamente ele era um jogador que ele não chegava a ser neutro na defesa, ele ainda prejudicava um pouco. Ele era muito forte no ataque, excelente em assistências, marcava pontos muito bem, a média dele até não é tão alta, na maior parte dos anos ficava ali em volta dos 20 pontos, mas ele coordenava. É considerável, né? Bastante. Ele coordenava muito bem o time, passava muito bem, mas esse fraco dele na defesa
fez com que ele tivesse um win share, né, como se diz no inglês, vamos dizer assim, seria a porcentagem que ele contribuía para cada vitória, de só 10,9% na carreira dele. Então, basicamente, de cada vitória que o Detroit Pistons conseguia, ele contribuía só 10,9% de toda a contribuição do time. O que fazia com que ele fosse não só o titular que menos contribuía no time, mas também o armador que menos contribui nessa lista aqui, nessa minha lista dos 5 melhores da história. Mas apesar disso, sensacional, um dos melhores dribladores da história, como eu disse, e não podia deixar de estar aqui. Bom, você falou que talvez na lista de outras pessoas o Isaiah estivesse na frente, né? E é exatamente o que acontece na minha lista. O Isaiah Thomas é meu terceiro lugar. A gente vai seguir essa toada aí do seu... Podemos seguir. Você cita um jogador que daí que está na minha colocação acima, daí facilita o meu trabalho. Bom, você citou, né, muitas estatísticas, né? Ele foi fantástico realmente no ataque, né? Liderou na temporada 84-85, ele foi o líder em assistências da NBA, com 13,9 assistências por jogo, praticamente 14 assistências por jogo, algo incrível. Daí no final você argumentou que você não citou ele mais acima na sua lista por causa dessas estatísticas que relativizavam a importância dele naquele Pistons, né? Mas tem estatísticas que não se medem, né? Que é o coração do jogador, né? É verdade. Eu acho que poucos jogadores na história foram mais guerreiros, mais aguerridos que a Isaiah Thomas, né? Exatamente. Um cara baixinho, jogando nessa época em que o pau comia na NBA, o time dele provavelmente era o time que mais batia em todo mundo, né? Mas essa era a regra de toda a NBA nos anos 80, né? Realmente a porrada comia no garrafão, os árbitros deixavam o jogo rolar. Faltas técnicas, olha, só se alguém entrasse armado e dar um tiro no outro jogador para sofrer uma falta técnica. E o Isaiah Thomas, jogando nessa época, era um cara que não tinha medo de ninguém, ia para cima, infiltrava, tinha um arremesso de média distância excelente. E mesmo que as estatísticas individuais não digam isso, que não era o jogador mais importante daquele Pistons, a gente sabe que, no final das contas, ele era assim, esse principal jogador, né? Era o grande líder daquele time, o melhor jogador tecnicamente falando. Esse Pistons foi campeão 2 vezes, né, no final da década de 80, depois do fim daquela dinastia de Celtics e Lakers, e antes da dinastia dos Bulls. Os próprios Pistons eliminaram os Chicago Bulls nos playoffs, né? O Michael Jordan já citou que era o time que ele mais odiava. Tem toda essa treta entre Jordan e Isaiah Thomas. Dizem que até por causa disso que o Isaiah Thomas ficou de fora do Dream Team original de 92 em Barcelona, nas Olimpíadas de Barcelona. Exatamente, né? O Jordan que basicamente exigiu que ele ficasse fora. Foi a exigência do Jordan. Nossa, beleza, eu jogo, mas o Isaiah não pode ir. Então, mas por isso pra mim que ele é o terceiro colocado, né? Por isso tudo que a gente já falou, que o Rei já falou, e pra mim principalmente por causa do coração. Um cara que tem toda uma história muito legal. Fica até a dica aí pra assistir o documentário 30 for 30 da ESPN, Bad Boys. Fala sobre toda a história do Isaiah, daquele time dos Pistons, um dos times mais icônicos da história da NBA. E o líder desse time, Zeke, Isaiah Thomas, o original, pra mim é o terceiro melhor armador da história da NBA. Quem é o seu número 3, Tê? O meu número 3 é um que você já mencionou um pouco mais pra trás também. Então, a gente trocou aí basicamente o lugar do Isaiah, também trocou quase que exatamente o lugar do Oscar Robertson. O teu quinto foi o meu terceiro. Ok. Jogador sensacional. É um pouco mais difícil de comparar ele com os jogadores de hoje, porque ele jogou ainda na época que a liga era dividida, mas ele foi 6 vezes o líder de assistências da liga, ganhou 3 MVPs, foi campeão uma vez, conseguiu o único, na minha opinião, o único triplo-duplo natural da história do jogo, porque a gente sabe que o Westbrook, ele busca eles. E não só ele conseguiu esse triplo-duplo, média de triplo-duplo na temporada, mas isso foi na segunda temporada dele. E ele quase conseguiu o triplo-duplo em outras 3 temporadas. Ele teve 9,7 assistências na primeira temporada, na temporada de estreante dele. Ele teve 9,5 assistências na terceira temporada e ele teve 9,9 rebotes na quarta temporada dele. E ainda 9 rebotes redondos na quinta temporada. Quer dizer, era comum para ele chegar perto disso e conseguiu cravar o triplo-duplo mesmo na segunda temporada. Jogador sensacional, bateu vários recordes, definiu vários recordes.
jogava o estilo de jogo de bastante físico, mas do que se esperava de um armador na época, e ele ficou na frente, na minha lista, ele ficou na frente do Isaiah, justamente por causa do mesmo quesito que o Isaiah ficou um pouco para trás. Quando o Isaiah só tinha uma win share de 10,9%, a do Oscar Robertson era de 20%, na carreira foi de 20,7%. Quer dizer, ele contribuía 1/5 de todas as contribuições do time para cada jogo que eles ganhavam, e isso você tem que considerar aí que são o quê? No mínimo, durante a temporada regular, são 10, 12 jogadores que jogam cada jogo, e nos playoffs são no mínimo uns 8. Ele contribuía 1/5 de tudo que o time fazia, mais de 1/5 de tudo que o time fazia. Sensacional, um dos melhores jogadores da história, e não tive como deixar ele de fora aí da minha lista, ele acabou ficando no 3º lugar. Justíssimo. E o Big O, como você me falou, além dele bater na trave para conseguir outras médias de triplo-duplo, é bom lembrar que quem acompanha, se a gente pegar alguns textos de jornalistas que viveram nessa época, na década de 60, triplo-duplo não era comentado, as pessoas não se importavam com isso, ou seja, como você bem falou, naturalmente fazia isso, né, com uma facilidade incrível, sem forçar, sem pegar rebote no lugar do companheiro, como a gente acaba vendo em alguns jogadores. Não vou falar quem, que é mais agora tem risco. Isso, é segredo. ninguém desconfia. Pô, mas então nossa lista, então, por enquanto, segue com os 3 jogadores, com os 3 mesmos jogadores, né, mas... Posso passar então pro meu segundo? Pode passar, manda ver, acredito que seja o mesmo, né? Eu acho que os 2 primeiros vão ser o mesmo, na verdade. Se foi tudo igual até agora as 2 primeiras posições é que não deve mudar. Pelo menos a ordem foi diferente, então deu um pouco de graça. Mas a gente realmente, pessoal, não foi... Nada combinado. Não foi nada arranjado, não. Cada um estudou, escolheu os seus jogadores e a gente tá aqui falando quem a gente acredita ser, na nossa opinião, os 5 melhores jogadores, melhores armadores da história da NBA. Isso. E eu passando aqui pro segundo lugar, pra mim, famoso Babyface Assassin, Stephen Curry. Segundo, né? Ele herdou esse apelido do Isaiah Thomas, né? Bom lembrar que o Isaiah Thomas já também era chamado assim. Exatamente. Então, esse Babyface Assassin the Second. Exatamente, é justo. Mas o Steph, bom, pra todo mundo que assiste NBA, acho que não tem nem como dizer, né? É sensacional o que ele consegue fazer. Ele mudou o jogo completamente. O estilo de jogo da NBA foi mudado de uma hora para outra por causa do Steph Curry. É um cara que tem uma contribuição excelente também. A win share dele mesmo é igual a do Oscar Robertson, de 20,9% na temporada regular. Cai um pouco para 19,4% nos playoffs, mas ainda é sensacional. Ele que, uma das principais contribuições dele para a liga é o que ele causou na noção de espaçamento no jogo de hoje. Quando o Steph Curry cruza a linha da metade da quadra, já tem que ter um jogador grudado nele, porque senão ele pode arremessar com facilidade de quase qualquer lugar. É o melhor arremessador da história, eu acho que não tem muita dúvida disso daí. Ganhou 3 títulos, 2 vezes o MVP, foi o primeiro MVP unânime da história da liga. Não tem nenhum MVP das finais, o que eu acho injusto, porque na minha opinião ele devia ter ganhado o ano que o Iguodala ganhou, né, 2014 e 2015, e ele foi, eu acho que bastante comparável com o Kevin Durant na penúltima temporada. Ele poderia ter ganhado... É que teve um jogo muito ruim, né, que acabou... Exatamente, mas prejudicando em geral... ele, mas sim, ele e o Durant estavam ali dividindo o papel de melhor jogador do time, com certeza. Exatamente, então ele quase ganhou esse MVP das finais 2 vezes. É um jogador ainda que o impacto dele na temporada regular, nessa última temporada, 5 grupos de analistas esportivos fizeram a análise de quem contribuiu mais para o time na temporada, e os 5 chegaram na conclusão que o Stephen Curry foi o que mais contribuiu. Por causa dele, todo mundo no time arremessa melhor, e não é tanto por causa das assistências, porque ele não é um armador tradicional, né? Ele é muito mais forte no lado ofensivo do que qualquer armador da história, eu acho. A média de pontos dele é sensacional, o arremesso dele é absurdo, ele é um dos melhores, tanto no drible também, quanto na finalização da jogada no aro, e o que ele faz, o que ele causa na defesa adversária é que você é obrigado a marcar ele de uma maneira, você é obrigado a dar atenção para ele quando ele corre, quando ele está sem a bola, quando ele passa pelos screens,
E isso faz com que os outros jogadores do time tenham vários arremessos abertos que você não vê assim em outros, no caso de outros jogadores dessa lista. E sem contar que, na minha opinião, ele é um dos melhores da história jogando sem a bola. O que ele faz, ele não para de se movimentar, ele aproveita as screens muito bem, é sensacional, é o meu jogador favorito de todos os que eu assisti até hoje. Eu acho incrível o que ele faz no jogo, o que ele fez pelo jogo, e é um cara sensacional fora da quadra também, então, pra mim, eu acho que ficou fácil colocar ele aí na segunda posição. Exatamente, né? Depois de um relatório tão completo, o que dá pra acrescentar aí? Mas o Curry realmente mudou o jogo e algumas pessoas ficam com raiva disso, né? Hoje a gente tá na era dos haters. Eu, particularmente, odeio alguns jogadores também, mas ao mesmo tempo eu tento reconhecer o valor desses jogadores. O Curry não é um desses, eu te garanto. Quem me conhece sabe que eu sou um Curryzete também, de carteirinha. Aqui agora o canal inteiro, né? Vai ficar conhecido como Curryzete, a gente tá fudido. Mas enfim, o que mais eu posso dizer? O fato dele ter mudado o jogo não foi uma escolha dele, é o estilo natural dele esse arremesso de 3. Os outros times que tiveram que mudar o seu jogo para se encaixar com o que o Steph Curry e o Golden State Warriors, né, vinham fazendo nesses últimos anos. Se ele encerrasse a carreira hoje, ele já seria o terceiro em arremesso de 3 pontos feitos, né, atrás apenas do Red Miller e do Ray Allen. Ele vai passar o Red Miller já na próxima temporada, e o Ray Allen, acredito que em 2 temporadas e meia, 3 temporadas, ele deve passar e assumir esse posto de jogador com mais cestas e 3 pontos convertidas. Ele também é, no momento, o jogador com maior aproveitamento de arremesso livre, de lance livre da história da NBA. 90,5% de aproveitamento de lance livre, o que é algo surreal, né? Na carreira disso. Uma pessoa ter uma média de 90% numa temporada da NBA já é algo extraordinário. O cara ter isso na carreira é realmente fora de série. É o melhor arremessador da história da NBA, da história do basquete. Nunca ninguém arremessou a bola tão bem de qualquer lugar como Stephen Curry. Eu concordo que não acho positivo que hoje em dia os jogadores jovens estejam priorizando arremessar do que outros fundamentos do basquete, como o passe, o drible, mas cabe aos técnicos e às pessoas responsáveis, né, por organizar o basquete ao redor do mundo, né, principalmente na escola norte-americana, que é a principal, a incentivar os jogadores a passar melhor a bola. Na Europa a gente sabe que isso acontece menos, né, os jogadores sempre passam a bola melhor. Estou desvirtuando um pouco do tópico aqui. Mas o Curry pra mim, já não tem a menor dúvida, que ele é o segundo melhor armador da história da NBA, por tudo que ele representou pelo basquete, por tudo que ele já conquistou no basquete, e tudo que ele ainda pode conquistar, né? Agora a gente vai ter essa temporada onde o Golden State Warriors já não é mais aquele time imbatível, ainda é um timaço, e o Curry vai voltar a ser o principal jogador, né, do time sem o Kevin Durant. E vamos ver se ele continua aí fazendo mais história na liga, conquistando novos títulos, quem sabe novos prêmios, né? Já tem 2 MVPs, por que não conquistar mais um? E quem sabe o merecido prêmio de MVP das finais, né? O Iguodala foi crucial naquela série, onde ele ganhou o MVP das finais por marcar o LeBron, mas a gente sabe que o Curry foi o melhor jogador do Golden State. Caso você tenha alguma dúvida, não me xingue e sim reassista aquela série, que você tenho certeza que você vai concordar comigo. Então, por isso, pra gente, o Curry é o segundo melhor jogador da história, o segundo melhor armador da história da NBA. Nos levando aqui ao concurso, né? Acho que não tem... Acho que não. E até por isso, será que não vale antes a gente fazer nossas menções honrosas? É válido, boa. Antes de falar que o Magic Johnson... Opa! Vamos aí fazer as menções honrosas. Você cita um, eu cito outro. Tá justo. E vamos lá. Quem que doeu mais pra você deixar de fora dessa lista? Quem mais doeu pra mim foi Gary Payton. É um dos meus jogadores favoritos também. O melhor defensor na posição, na 1 de armador da história do jogo. Era incrível o que ele fazia. Também tinha um jogo lindo de assistir. Finalizava muito bem no aro também. E pra mim, não ter tido um espaço para encaixar ele nessa lista foi dolorido. Bom, pra mim foi o Steve Nash. Talvez o meu jogador favorito. Aí, que não fosse do meu Spurs, né? Meu jogador favorito sem ser Tim Duncan, Manu Ginobili ou Tony Parker. Também Kobe Bryant, Allen Iverson também foram alguns dos meus favoritos. Mas o Nash, pra mim, foi também um dos caras que... Não vou dizer que mudou a forma de jogar a NBA, mas aquele Phoenix Suns dele, né? Quando ele... O Nash foi draftado pelo Phoenix Suns, mas quando ele chegou lá tinha outro grande armador, que era o Kevin Johnson. Um dos melhores da NBA também. Se fosse uma lista de 10 melhores armadores da NBA, talvez o KJ estivesse nessa lista.
Então o Nash demorou para se firmar na liga, né? Ele foi para Dallas, onde ele começou a se entrosar com o Dirk Nowitzki e já fazia uma grande dupla. Mas aí quando ele voltou para Phoenix, que daí ele deslanchou como um dos melhores armadores de todos os tempos da NBA, né? E acho que ainda daria pra mencionar outros também. Claro, o Chris Paul, o Jason Kidd. Exatamente. Os caras mais antigos, né? Daí tinha que pesquisar mais ainda Bobby Cousy, do Boston Celtics, um cara que tem também títulos até perder a conta. São alguns desses nomes, né? É uma posição... A gente vai falar... Eu já falei, esse é o primeiro vídeo da nossa série de armadores, né? A gente vai seguir a ordem, depois SG, SF, Power Forward e Center, né? E não sei se existe uma posição tão forrada de boas opções quanto a de armadores, né? É difícil mesmo. O pivô também é bem populado, mas é difícil. Acho que pivô e armadores são as posições mais difíceis de você chegar a um verídico de quem são os melhores, pelo menos chegar a uma concordância de quem são os principais jogadores. E eu acho que você quis dizer veredito. Veredito, falei verídico? Desculpa, obrigado. Mas é isso aí, passa para o número 1, então. Mas então, número 1, né, isso é fácil, né? A partir do momento que você começou a ouvir esse vídeo, você já devia saber, batata, né? Número 1 é Earvin Magic Johnson, né? Esse sim mudou a maneira de jogar, de um armador jogar na NBA. Primeiro porque o cara era muito alto, né? O Magic tinha mais de 2 metros de altura, né? 2,6 metros de altura. O primeiro cara grandão assim, jogar nessa posição e com toda a agilidade e com os passes, né? Aquele movimento maravilhoso de... Quem acompanha futebol vai entender o que eu falo aqui. É do Ronaldinho, de olhar para um lado e passar para o outro. Isso não era comum na NBA. Isso eram poucos jogadores que faziam. O Magic instaurou esse tipo de jogada, sempre segurando a bola com uma mão, por baixo das pernas, por trás, pelas costas. O Magic fez parte daquele showtime do Lakers, né? Porque ele era o cara que corria esse showtime, né? Que liderava o showtime, sempre jogando em transição, passes muito rápidos, enterradas. Alguns números do Magic, né? Ele foi 12 vezes All-Star, 4 vezes liderou a NBA em assistências, né? Se você olhar por jogo, ele é o cara que tem a maior média de assistências por jogo, né? 11,5 considerando a carreira. O Stockton é o líder disparado na quantidade de assistências ao longo da carreira, mas o Magic, considerando a média apenas, ele lidera nesse quesito. É bom lembrar que o Magic teve que interromper a carreira por ter AIDS, né? Isso, era algo HIV, muito, né? Por ter o vírus HIV. Era algo muito sério, muito ainda na época as pessoas não sabiam direito, eram muito preconceituosas. E o Magic conseguiu vencer tudo isso e voltar ainda a jogar em bom nível na NBA, né? Exatamente. Ele foi 3 vezes MVP da temporada regular, 3 vezes MVP das finais e 2 vezes MVP do All-Star, né? Então, e isso sem falar que protagonizou talvez a maior rivalidade da história da NBA, né? Entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers na década de 80, Magic Johnson de um lado e Larry Bird do outro. Aí, com certeza, monopolizaram a liga durante a década de 80, vencendo 8 dos títulos possíveis. E não sei mais o que daria mais para falar, a não ser que Magic Johnson é, sem sombra de dúvidas, com certeza, pode carimbar o maior armador da história da NBA e um dos maiores jogadores também da história da liga. Não tem muita dúvida, né? No meu primeiro lugar também ficou o Magic, não tem muito como fugir disso. Um cara sensacional como armador, é absurdo. A média da carreira dele de 2,87 assistências por bola perdida é sensacional também. A contribuição dele na defesa era muito melhor do que o Steph, que acabou ficando em segundo lugar aqui. Era de se esperar um pouco mais, até pelo tamanho dele, pela envergadura que ele tinha. Mas ele não priorizava tanto esse lado da bola e o que ele entregava do outro lado era sensacional. A melhor visão de jogo, talvez, de um armador da história da liga. 5 títulos, mudou o jogo, como o Tom já disse. Era impressionante a quantidade de não só de prêmios que o Magic colecionou na carreira, mas a contribuição que ele deixou para a liga, para esses times dos Lakers, que foram alguns dos melhores da história também. E se a única coisa que você pode dizer um pouco menos positiva, vamos dizer assim, porque não chega a ser negativo do Magic, é que ele jogou com muitas outras estrelas também. Sim. Ele teve gente que ajudou ele bastante. Mas fica claro, quando você olha as estatísticas avançadas dele,
que ele não era um passageiro nesse time. Passava longe de ser um passageiro. Ele era um dos que estavam guiando o time. O win share dele é sensacional. Na temporada regular é de 22,5%, que é absurdo, e nos playoffs é de 20,8%. É o melhor win share de todos os 5 armadores aqui dessa nossa lista, e não tem como negar. O cara, ele é o cara. Em quesito de armadores, ele é o cara da história da liga. E para completar, né, o argumento a favor do quão completo era o Magic, é bom lembrar que nas finais em 1980, entre Lakers e Philadelphia 76ers, o Kareem Abdul-Jabbar, um dos grandes companheiros que jogou com o Magic, né, o principal companheiro do Magic nos Lakers, né, o maior cestinha da história da NBA, se machucou e não poderia jogar o jogo 6, se eu não estou me enganado, das finais. Isso. O Magic jogou de pivô aquela partida, por ser já um cara alto, né? Não tinha altura de um pivô, mas era um cara alto. E ele foi impressionante, né? Jogando no post, né? Ali no garrafão, tem até aquele arremesso icônico dele de gancho, né? Com quem arremesso que o próprio Kareem Abdul-Jabbar eternizou. O Magic selou a vitória do Lakers arremessando um gancho. Eu falei, é com certeza um dos principais jogadores da história da NBA, um cara extremamente carismático, né? Que todo mundo adorava. Companheiros de time e torcedores ao redor da liga, né? Impulsionou o basquete para ser a potência que é hoje. Primeiro ele com o Larry, depois o Michael Jordan, mas foi o primeiro cara a fazer o basquete começar a ser um esporte mundialmente famoso e não apenas nos Estados Unidos. Exatamente, tem aquele sorriso que virou famoso no mundo inteiro. E ainda no jogo, um cara que entrou na liga sem saber arremessar e foi melhorando o arremesso dele até transformar num arremesso confiável. Mais pra frente na carreira. Se for ver, a mecânica de arremesso dele é bem estranha, né? Sempre foi estranha, mas virou eficiente, né? Depois de entrar sem arremesso, conseguiu virar um bom arremessador eficiente, que compensava muito, complementava muito tudo que ele trazia pra mesa, né? Exatamente. Fica a dica aí pra alguns armadores altos que não sabem arremessar e estão jogando em Filadélfia no momento, pra quem sabe. De quem será que você tá falando, Hashtag, né? Ben Simmons. Pra quem sabe também virar um bom jogador. Mas Magic Johnson, isso aí você não pode xingar a gente, né? Porque é impossível discordar que o Magic é o principal jogador, é o principal armador, o melhor armador da história da NBA. Não tem muito como negar mesmo. Ele é o cara. E aí, galera, gostaram desse nosso primeiro vídeo da série de melhores jogadores da história da NBA, considerando as posições? Discorda, concorda, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Xinga a gente à vontade, que a gente vai xingar você também no próximo vídeo. E é isso aí, seguiu em frente. Da próxima vez a gente vai fazer a lista com os melhores SGs, né? Os alas armadores da NBA. Quem será que vai ser o líder dessa? Acho que Manu Ginóbili, né? É provável. Porque eu falei aqui que Magic Johnson é o melhor da história, mas é só pra não criar confusão. Porque a gente sabe que no fundo é Tony Parker o melhor 1, Manu 2, 3 Bruce Bowen, 4 Tim Duncan e 5 David Robinson, né? Quem discorda disso é clubista e babaca. Claro. Mas beleza, galera? Espero que tenham curtido e nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Valeu, falou! Valeu!